Vamos iniciar Pentateuco, de novo, Deuteronômio, capítulo 11. Introdução. Deuteronômio significa segunda lei, é uma repetição das leis. É considerado um dos livros mais importantes do Antigo Testamento, pois Jesus o menciona várias vezes. Diz que quando a Bíblia menciona um texto várias vezes, é para que seja fixado, é para que ele seja cumprido. E Jesus menciona várias vezes o livro de Deuteronômio. No tópico 1, temos a recapitulação da peregrinação. Os israelitas estavam reunidos nas terras de Moabe, prontos para entrar em Canaã e iniciar uma guerra contra os cananeus. A recapitulação das leis é a preparação desse povo para assumir a terra prometida. A época era o final do 40º ano da saída do Egito. A ênfase era em torno das promessas da aliança que o Senhor celebrou com Abraão, confirmando a fidelidade de Deus e sua exigência de que o povo fosse fiel a ele. Ou seja, aqui nós estamos vendo a preparação que Moisés deu ao povo para a entrada na terra prometida depois dos 40 anos, dos 40 anos do deserto. O que acontece agora? Essa recapitulação mostra a aliança com Deus reafirmada na vida do povo judeu, e aqui também nós vamos ver o incentivo desta entrada através das promessas que Deus deu para eles. O povo israelita deveria aceitar a lei de Deus como fundamento da sua vida nacional. Bom, os 10 mandamentos aqui seriam, na verdade, a legislação, a primeira constituição de Israel. E seguindo esses mandamentos, o povo conseguiria entrar facilmente na terra, porque eles estavam sobre a obediência de Deus. Era aqui importante, frisando que com a obediência eles manteriam a sua entrada em Canaã. Guardar a palavra de Deus significa vida. Desobedecer significa morte. É o que eu disse para vocês. Olha, guardando a palavra de Deus, eles conseguiriam viver plenamente na terra, soberanos daquela terra. Se desobedecessem, significaria a morte. Deus prepara esse povo antes da entrada na terra através do livro de Deuteronômio, mostrando o que deveriam e o que não deveriam fazer. Deus havia revelado a Moisés que se o povo fosse desobediente, seriam desalojados da terra, o que muitas vezes aconteceu pela desobediência. Então, isso foi avisado antes que eles entrassem. Todavia, se retornassem para Deus, ele seria misericordioso e os restauraria. Aqui Deus fala com Moisés da seguinte forma: se eles agirem corretamente, estarão como líderes em suas terras. Se desobedecerem, sairão delas. Toda vez que desobedecerem, terão de voltar a mim e se arrependerem, para serem restaurados dentro da terra que eu os prometi. No tópico 2, nós vamos ver a repetição da lei. Moisés repete os 10 mandamentos no sentido de acordo entre Deus e o seu povo. Ali, eles estavam fazendo um pacto. Eles estavam assinando um acordo para pertencerem à terra de Israel. Ou seja, para que Canaã fosse deles, eles teriam que cumprir essas exigências de Deus. O povo deveria manter-se fiel às leis e seria próspero e permaneceria na terra prometida, velados por Deus e sob sua direção. Então, tudo isso era promessa do Senhor se eles obedecessem e cumprissem os regulamentos ou a legislação que foi lhes dada. Foram os 10 mandamentos. Cada um dos mandamentos possuía um princípio prático, e o conjunto deles procura nortear a vida de Israel nos sentidos vertical e horizontal, isto é, o relacionamento de Israel com Deus e o seu relacionamento com as pessoas. Bom, aqui os 10 mandamentos são, se você notar, foi a primeira constituição completa, infalível existente na face da terra. Se vocês cumprirem os 10 mandamentos à risca, vocês cumprirão qualquer constituição do planeta. Isso porque os 10 mandamentos
são a mais perfeita constituição necessária, incluindo-se as coisas que hoje existem, as coisas mais modernas, podem ser incluídas nesses 10 mandamentos claramente. Não precisa se sair de nada. Essas 10 atitudes sendo exercitadas, normalmente nós conseguiremos cumprir qualquer legislação. A obediência exigida por Deus garantia a bênção divina seguindo o povo. Então, a obediência deles iam fazer com que todas as bênçãos, que todas as promessas fossem cumpridas. Ok? No tópico 3, o mandamento de amor a Deus. Na introdução a gente vê que esse capítulo contém não só uma chamada para respeitar e obedecer a Deus, mas também para amá-lo completamente. Olha, não se pode respeitar ou obedecer uma pessoa se não houver amor por essa pessoa. Nós não vamos conseguir fazer valer os 2 primeiros sentimentos se o amor não estiver constante nesta palavra. Deus explica claramente a sua atitude neste caso. Ele quer, primeiro, o amor do ser humano. Isso vai facilitar tanto o respeito quanto a obediência do mesmo. Em Deuteronômio 6, do 3 ao 5, encontramos o Shema. Hebreu, ouve. Ou seja, o credo do judaísmo. Segundo a legislação rabínica, deve ser recitado pela manhã e à noite. Shema Israel. Então, olha só como é que é esse credo do judaísmo. Ouve, ó Israel. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Deuteronômio 6, do 4 ao 5. Então, esse Shema, ou Shema, vai fazer com que você possa obedecer e respeitar, por causa da palavra amor. Amarás o Senhor teu Deus. Amando, você vai cumprir todas as outras exigências ali descritas. Atualmente, os judeus passaram a colocar cópias do Shema dentro de pequenas caixas de metal ou saquinhos de couro, pendurado às ombreiras das portas, isto é, o mezuzá, e também os filactérios ou tefilins. São orações, provavelmente como um meio de proteção, visando trazer à lembrança as ordenanças da lei de Deus. Aqui, nesse lado, nós temos o mezuzá, que é colocado nas ombreiras da porta. Dentro dele vai usar as cópias do Shema. E aqui, por mais interessante que possa parecer, dentro dessas caixinhas também é colocado o Shema e é colocado na testa ou no pulso. Amarrados na testa ou no pulso. Para que dentro deles a gente possa manter essa oração, essa cópia como proteção. O judeu usa muito isso. A separação exigida pela lei. Separação das nações. Heteus, Jebuseus, Girgazeus, Eveus, Amorreus, Cananeus e Ferezeus deveriam ser destruídos para não contaminarem os israelitas. Todos os seus objetos de culto deveriam ser eliminados. O que aconteceu? Ao assumirem a terra, os israelitas tinham de extirpar, de extinguir cada povo que ali estava, para que eles não fossem influenciados pela idolatria, pelos costumes pagãos e pelas práticas desse povo. Olha, hoje em dia nós sabemos que muitas vezes Israel pecou justamente por não ter eliminado todos estes povos.
Então, eles deveriam ser destruídos. E Israel não fez, não cumpriu esta exigência de Deus ao pé da letra. Então, eles foram muitas vezes perturbados, foram desobedientes, foram rebeldes por causa de influência desses povos. A separação para Deus. Sabemos que somos escolhidos por Deus e isso engloba, primeiro, ser santo, sermos dele, sermos humildes, sermos herdeiros. Deus escolheu o povo por amor, pois queria livrá-los da escravidão. Bom, a primeira parte aqui diz que para separarmos para Deus devemos ser santos. Ou seja, a própria palavra diz separados, separados do mundo. Como assim separados do mundo? Das atitudes contrárias à vontade de Deus, aquelas previstas pelas leis de Deus e que teriam de ser cumpridas pelo seu povo. Então, temos de ser dele, sermos povo de Deus, ou seja, as leis, as obediências à palavra de Deus devem ser seguidas conforme ele estipula nas Sagradas Escrituras. Sermos humildes. O que acontece muitas vezes, não devemos tomar para nós a função de exaltação, de ego super valorizado. A humildade é o ponto principal. Tudo para ele, por ele, são todas as coisas. Então, nós temos de notar que não somos dignos de sermos salvos. Somos salvos pela misericórdia de Deus. Essa humildade nos faz ver que, se levantamos de manhã, é por misericórdia do Senhor. Se estamos bem, é por misericórdia do Senhor. Se prosperamos, é por misericórdia do Senhor. E o último termo, sermos herdeiros. Bom, para sermos herdeiros, o que nós vamos fazer? É aquilo que eu sempre falo, nós voltamos sempre à mesma primícia, sermos noiva de Cristo. Por quê? Sendo noiva de Cristo, nós somos co-herdeiros com Ele, porque passamos a ser filhos pela adoção. Deus escolheu o povo por amor, pois queria livrá-los da escravidão. Ele nos deu Jesus como nosso noivo. A igreja passa a ser noiva de Cristo através de uma escolha que Deus fez para o seu filho. Escolheu a igreja como noiva. No tópico 4, a chamada para assumir um compromisso. As 5 atitudes ao senhorio de Deus. A primeira, temer, no sentido de render respeito e reverência a Deus. Hoje em dia é muito comum se rebelar contra a vontade do Senhor. Muitas vezes nós falamos que não nos rebelamos, mas olha só, muitas vezes, com a morte de uma pessoa, nós culpamos a Deus por ter tirado esse ente querido da nossa vida. Muitas vezes, por uma decepção nas nossas vidas, nós culpamos a Deus pela ação e não entendemos que tudo o que acontece são atitudes que nós cometemos que causaram os problemas. Não foi Deus que fez o mal para nós. E às vezes não esperamos que às vezes o que parece ser mal é uma causa para uma consequência melhor. Temos de admitir que normalmente nós não tememos a Deus. No sentido de render respeito e reverência a Deus, estamos falhando muitas vezes. O segundo é andar nos seus preceitos. Bom, é muito comum dizer-se o seguinte: ah, não, eu estou andando no caminho de Deus, mas muitas pessoas que estão ao meu lado não fazem isso. Eu preciso me fazer de tolo para ganhar o tolo, certo? Mas eu não posso comungar com o que está errado. Eu não posso aceitar o que está contrário à vontade de Deus. Andar nos seus preceitos não significa que eu devo excluir ninguém, mas é claro, eu também não posso admitir que o erro penetre na minha vida
como uma desculpa para ganhar alguém, ou como uma desculpa para conseguir um amigo, ou uma pessoa querida, ou uma pretendente, ou um pretendente para a palavra. Não, isso não é desculpa. Eu tenho que andar nos preceitos de Deus. A partir do momento que algo é contrário à vontade dele, eu devo rechaçar isso da minha vida. Eu devo orientar as pessoas, mas não devo seguir por esses caminhos. O terceiro, amar, prestar o afeto pessoal. Olha, a gente vê acontecer principalmente na vida de Daniel. A oração 3 vezes ao dia é uma maneira de falarmos com Deus pela manhã, à tarde e à noite. Como assim? Agradecer a Ele, mostrar como Ele é grande em nossa vida, declarar amor eterno a Ele e mostrar nesses 3 horários o arrependimento pelos erros que cometemos durante cada parte do dia. Quarto, dedicação ao serviço de Deus. Irmãos, não estamos na terra apenas para prosperar, apenas para fazer o bem para nós mesmos. Nós temos de nos entregar para a obra do Senhor. Cada um de nós tem uma responsabilidade. Muitas vezes queremos ficar no banco. A função do membro no banco é provisória. Todos nós agora, fazendo parte do ITQ, somos líderes. E ali temos de sair da posição de estática, da posição de paralisia e colocar a mão na massa. Eu não posso deixar de pregar a palavra, eu não posso deixar de cumpri-la, eu não posso deixar de ser exemplo para que o meu testemunho ganhe as pessoas, mesmo eu estando calado. O eis-me aqui significa que eu estou pronto para professar a fé em Jesus Cristo. E através das minhas atitudes, das minhas palavras, das minhas pregações, eu vou mostrar a quem eu dedico o meu trabalho. O nosso trabalho é constante. A nossa função de banco, de aprendizado é pequena. Assim que eu estou aprendendo, eu estou colocando outra pessoa também no mesmo caminho. O que eu sei, o leitinho, eu já posso passar para frente. Eu não vou dar feijoada para quem não precisa, mas eu já sei a base. Então a base eu posso compartilhar com outras pessoas. E o 5, guardar os seus mandamentos. É o que eu falo. Se estamos debaixo da graça, obedeçamos àquele que nos trouxe a graça. Jesus é a nossa palavra, é a Bíblia viva. Então o que nós fazemos? Temos de ler e obedecer todos os mandamentos para que possamos conseguir andar segundo a palavra do Senhor. 2. Bênçãos e maldições. Moisés fala a respeito das bênçãos, que são as recompensas, e das maldições, que são as punições. O monte Gerizim representava a bênção, e o monte Ebal representava a maldição. Então, ali nós temos os 2 montes, um representava a bênção e o outro a maldição. O monte Gerizim representava também uma vida frutífera e verdejante. Ao contrário, Ebal representava uma vida estéril e árida. Bom, agora nós entramos nos mandamentos de Deus, no capítulo 12. A introdução. Para impedir a falsa adoração, o primeiro passo ordenado por Deus foi a total destruição das relíquias da idolatria. Muitos ídolos feitos de barro, de ouro, de prata, de madeira, deveriam ser tirados do meio da terra de Canaã. Para quê? Para que não fossem adorados, para que não trouxessem um problema maior para o povo. Isso era para ter feito com todo os ídolos e altares preparados por povos pagãos, e era para ter sido feito também com os povos. O que aconteceu? Como eu já disse, normalmente não se cumpriu
toda essa passagem pelo povo de Israel. O segundo passo era continuar próximos ao tabernáculo, preservando a adoração a Deus. Como eu evito a idolatria? Estando sempre na igreja. Olha, o que acontece? Muitas vezes, nós vemos isso no mundo de hoje. A pessoa se converte de pouco e vai à igreja uma vez na semana. Se ela começar com o amor verdadeiro, com o amor principiado, com o amor, o primeiro amor, ela vai ansiar por ter cultos todos os dias. Nossa igreja, principalmente na sede, ela é aberta de segunda a segunda. Ela não tem dias fechados. Ah, mas por que todo dia? Olha, nós temos que deixar todos os dias um tempo para Deus. Se eu não me alimentar espiritualmente, eu vou provavelmente cair numa idolatria. Se eu almoço todo dia, eu preciso ter a minha alimentação para que eu possa suprir o meu físico. Mas espiritualmente, a palavra é o nosso alimento. Se eu estiver longe da igreja, se eu estiver longe da palavra, eu posso cair em tentação, eu posso deixar brecha, eu posso enfraquecer espiritualmente, deixando que o inimigo me faça cultuar indevidamente, ou até mesmo não desdenhar do culto ao Senhor. Terumá é uma porção sacerdotal dos sacrifícios. E votos são ofertas votivas, oferta voluntária. Então, terumá era aquela porção do sacrifício que era dada ao sacerdote. E votos a gente mostra aqui que são ofertas voluntárias. São dádivas entregues voluntariamente por causa de uma promessa, por causa de uma fala, de um contrato feito com Deus. Tópico 1. Líderes e falsos profetas. Apostasia é o ato de renunciar a uma crença ou religião. Ou seja, afastar-se da religião, afastar-se daquilo que você crê. Você, por exemplo, crê em Deus, você se afasta dele, você se aposta de Deus. Então, apóstata é aquele que se afasta da sua crença ou da sua religião. O primeiro caso é a respeito do profeta ou sonhador. Neste caso, as duas categorias de pessoas comunicavam a vontade do Senhor ao povo. Deus permitia os falsos profetas para testar o amor e a lealdade do seu povo. Ele explicava como conhecê-los. Ele levava os seus profetas para porem à prova os falsos profetas, para que o povo pudesse ver quem realmente fala a verdade. Até hoje, nós temos situações dessas. Os falsos profetas não prevalecem, porque normalmente eles caem em contradição. A palavra de Deus é sim, sim, não, não. A dúvida em qualquer outra parte dá problemas. Então a gente vê claramente, Deus fala através dos seus profetas e mostra quem é o seu profeta. Para verificar se o profeta era verdadeiramente enviado por Deus, veriam nele o compromisso total com Deus, que era a verdadeira proteção contra a apostasia. Aquele que é o verdadeiro profeta, ele cultua sempre, ele está sempre com a sua fé em alta. Ele busca o controle da sua vida através da palavra do Senhor. Ele não deixa que outras pessoas venham persuadir, venham insistir em fazê-lo mudar. Esta é a principal fala do verdadeiro profeta. E nós vemos os falsos profetas, muitas vezes, deixarem acontecer, abrirem mão do que é regra, deixarem que a palavra seja, vamos dizer assim, moldada de acordo com a vontade. É deixar que o nosso dia a dia, o nosso viver no mundo, seja
colocado no meio da palavra de Deus. Não deixar, o verdadeiro profeta, ele não deixa que o mundo entre dentro da sua crença, entre dentro da sua comunhão com Deus. E normalmente os profetas falsos, o que eles faziam? Eles adequavam a sua fé às condições que eles achassem melhor. O segundo caso de apostasia seria por um parente ou amigo, ou seja, alguém que tivesse alguma autoridade religiosa. Não importava o grau da tentação, ela tinha de ser rejeitada, não importando quem a apresentasse. Bom, qualquer um que fosse apostatado da fé, ele deveria ser punido ou afastado, independente da sua ação ou da sua parentela com líderes, com sacerdotes. A apostasia seria, no caso de um parente ou amigo, deve ser tratada da mesma forma. Ele é um membro como outro qualquer. O terceiro caso de apostasia envolvia os filhos de Belial, filhos da inutilidade. Este caso engloba um despojamento arrogante e a aceitação insolente de uma religião que favorece desígnios suspeitos. Aqui é o cúmulo, né? Vamos dizer assim, é o cúmulo do absurdo. Nós vamos chegar a um ponto em que o pessoal afasta totalmente da fé. Ele afasta de forma a tentar adequar os mandamentos de Deus à sua vida pagã. Isso é o terceiro caso de apostasia. Eram filhos de Belial, filhos da inutilidade. Eles não queriam se adequar ao que Deus falou. Eles queriam que Deus se ajustasse à sua realidade. Isso não existe. Eu não posso pedir a perfeição para que se ajuste à imperfeição. Comida. Existiam animais considerados impróprios ao consumo humano. Outro fator importante para a separação alimentar envolvia a diversidade cultural dos outros povos. Então, via-se o que podia-se ver o que era limpo e o que era impuro para os judeus, né? E a gente via o seguinte: isso separava, mostrava, identificava o judeu no meio dos gentios. Vamos ver aqui casos casco fendido e ruminante, né? Que eram os animais limpos. No caso, o vitelo ou novilho, 82% puro. Veado, 98%. Cabrito, 90%. O boi, 91%. O carneiro, 94%. Esse é o grau de pureza. Imundo. O porco era considerado imundo, com 54% de pureza. Cavalo, 39% de pureza. Coelho, 49%. Cachorro, 62%. E o gato, 62%. Dízimos, chamados de segundo dízimo, deveria ser levado ao tabernáculo em espécie ou em dinheiro. Esse chamado segundo dízimo é o que nós praticamos hoje. O primeiro dízimo seria a 10ª parte das primícias. Era destinado à manutenção do templo, às festividades e à ajuda aos pobres. Tá? Então, esse é o dízimo que nós praticamos. Chamado de segundo dízimo, deveria ser levado ao tabernáculo em espécie ou em dinheiro, ou seja, a 10ª parte de tudo que nos viria à mão. Ano sabático. Era a remissão, era um resgate incondicional das dívidas dos israelitas a cada 7 anos. Englobava a alforria dos escravos no 7º ano. Bom, então o que acontecia? Uma pessoa não conseguia pagar a dívida dela. Então, ela se propunha a trabalhar como escravo para para quem ela devia. Então, a partir daí, ela trabalharia para pagar a sua dívida, mas ela não pode passar de 7 anos. Esse período era alforriada e deixava de trabalhar tendo sua dívida como paga. Também existia perdão de dívida nesse período, no ano sabático, né? Existia também
perdão às vezes, ofensas de uns com os outros. Então, esse ano sabático era feito de 7 em 7 anos, para constar tudo isso. Os primogênitos. Todo macho primogênito de vacas e ovelhas tinha de ser dedicado ao Senhor, consagrar o seu melhor ao Senhor. Então, o macho entre as vacas e as ovelhas, todo o primogênito era dedicado ao Senhor. Então, esse era uma necessidade, era uma lei que deveria ser cumprida entre os judeus. Tópico 2. Festas religiosas. As festas deveriam ser realizadas por Israel quando se instalasse na terra. Então, as festas de Israel foram cessadas e depois elas seriam realizadas a partir do momento que se instalassem na terra. A Páscoa e Pães Asmos. Lembrar os israelitas da noite fatal no Egito. A noite que eles tiveram que selar suas portas com o sangue de cordeiro para evitar que a morte passasse sobre os seus primogênitos. As festas das semanas. Ocorreria 7 semanas, 50 dias, depois do início da colheita da cevada. Tá? Essa aí ela é específica. Tá? São 50 dias depois do início da colheita da cevada. Festa das trombetas. Celebrada no final das colheitas totais. Todos deveriam participar. O levita, o estrangeiro, o órfão e a viúva. Todos que estavam em Israel participavam dessa festa. Tópico 3. Bênção. A leitura da cópia do concerto no templo deveria ser realizada pelos sacerdotes e anciãos a cada 7 anos, durante a festa dos tabernáculos. Moisés profetiza sobre as tribos de Israel. Rúben reflete o perigo do declínio da tribo que estava no lado oriental do Jordão. É o cativeiro. Então ele já mostrava quais as tribos ia acontecer o que com eles. A omissão da tribo de Simeão provavelmente ocorre por ter sido absorvida dentro da tribo de Judá. Então não se fala mais na tribo de Simeão porque ela entrou dentro da tribo de Judá e ali ela foi absorvida. A tribo de Judá deveria ocupar um lugar de liderança em Israel. Então, a liderança em Israel passou a ser através da tribo de Judá. Então, os reis sairiam desta tribo. Os príncipes sairiam desta tribo. Levi deveria ser fiel como Moisés foi em Massá e Meribá. Então, ali os levitas assumem a função do sacerdócio contínuo da terra de Israel. A tribo de José, representada por seus filhos, Efraim e Manassés, possuiriam a melhor parte da terra. Zebulon foi assegurado o sucesso em transações comerciais, inclusive o comércio marítimo. Então, a parte comercial, mercadejada e o comércio marítimo foi Zebulon que teve essa bênção. Issacar teve o sucesso na agricultura, nas tuas tendas. Então, a agricultura foi a bênção de Issacar. Gade, rápido e forte como uma leoa, herança digna de um legislador, e ajuda na conquista de Canaã. Então, Gade ele era mais guerreiro, né? Ele era mais quem apoiava e fazia se manter as leis. Dan seria como um leãozinho, filhote, agressivo. Sua herança demarcada fica ao sul. Então ele estava mais na fronteira. A Naftali foram dadas as terras férteis a oeste e ao sul do mar da Galileia. O território de Azer era famoso por suas azeitonas. Então cada um foi abençoado de uma forma diferente. O mapa da divisão das tribos de Israel ficou assim. Azer, tá vendo aqui, ó? Aqui Naftali, Manassés Oriental, Zebulon, Issacar, Manassés, aqui a terra de Siquém, Gade,
Siquém ficou dentro da área de Manassés. Efraim, Dan, tá? Ruben, Judá, Simeão, interno aqui, ó. Simeão ficou dentro, aí Judá praticamente englobou o pessoal aqui. Aqui, ó, embaixo dá para ver claramente Benjamim, Jerusalém logo aqui, ó. Então, aí nós vemos a divisão da terra. Aqui Naftali e Dan, tá vendo? Ó? Também praticamente a mesma terra. Bom, assim encerramos as aulas sobre Pentateuco.